Semente é o seguinte: toda e qualquer frase que eu soltar nessa aula vai ser intencionalmente pensada para te gerar frutos. Frutos de riqueza, frutos de paz, frutos de sabedoria, enfim, dependendo da frase que eu falar aqui. E hoje, como é um conteúdo mais técnico, vão ter muitos frutos de riqueza. Então, quando eu soltar uma semente, ou até mesmo quando eu não soltar também, estiver falando, comente peguei, se você pega ela. Quem pega, prospera. Quem pega verdadeiramente, faz sentido, prospera. Qual a semente que eu tenho para dar para você em relação a esse nosso primeiro ponto? O criativo, meus amigos, ele abre porta, mas quem vende é a casa. Entendeu ou não? O criativo, ele abre a porta, mas quem vai vender verdadeiramente é o que tem dentro da casa. É como a pessoa é recepcionada. Estamos falando da sua página de vendas. É assim no mundo físico também. Se você parar para pensar, quem compra um livro físico, ele é chamado a atenção pela capa, que no nosso caso seria o criativo, a própria capa, e ele compra, entendeu? Então você tem que entender que o que vai chamar a atenção é a capa. Mas antes dele comprar, ele faz o quê? Ele vira. E ele lê atrás. O que é aquilo atrás ali? É a página de vendas. Então, até no mundo físico, a gente vê isso. A prateleira como criativo chamando a atenção. E a pessoa pega e olha o outro lado. Se interessar, ela compra. Marcos, mas eu já comprei só com a capa do livro. Tudo bem, acontece. Tem pessoas que só compram com criativo, mas você tem que entender que a exceção não é a regra. A regra do marketing digital é atraia, o criativo deve atrair atenção com cliques, gerando curiosidade, gerando desejo, ou até de maneira trágica, falando de medos também. E o que vai vender verdadeiramente milhões é a página de vendas. Nunca pense o fato de uma vez acontecer é sempre. Não é. A regra do marketing digital é exatamente essa que eu acabei de falar para vocês. Pegou ou não, família? Esse é o primeiro ponto. Em relação a criativo, em relação a criativo, tem um negócio escrito bem assim, ó. Isso aqui é como se fosse um criativo em vídeo. Um criativo em foto é o mesmo tamanho, porém, os dois vão ter duas coisas. Um texto de vendas e no vídeo, esse texto de vendas, obviamente, vai ser narrado, não vai ser escrito, vai ser narrado, porque é um vídeo, e uma imagem. No vídeo, no caso, vai ser uma imagem que se mexe. Então, só para a gente entender de termos mais sobre marketing digital, toda vez quando eu falar de headline, eu estou falando sobre um criativo em texto. A headline é a copy escrita. Headline é copy escrita, beleza? Imagem é imagem. Em vídeo, eu vou citar a fala do vídeo, a copy do vídeo. Mas entenda que qualquer criativo vai ter duas coisas: texto e imagem. Texto e imagem. Absolutamente qualquer criativo. Quando é em vídeo, vai ser um texto narrado e uma imagem que se move, tá? Isso é a base do marketing digital. Se vocês não aprenderam isso na faculdade de marketing digital, como se existisse. Existe faculdade de marketing digital? Se existir, deve ser uma bosta. Vai que alguém faz aqui, né? Retiro o que eu disse. Mas, enfim, marketing digital dá para você aprender na internet. Eu acho que é até mais saudável você faz no seu tempo. Mas, vamos lá, meus amigos. Vamos mais. Ó, ó. Josias falou, sim, criaram agora. Pô, interessante. Eu acho que quanto mais... Nesses dias eu vi no... Josias Andrade, primo? É? De Goiânia, não? Eu vi na faculdade, Josias, eu vi no Instagram esses dias que o povo criou faculdade de influencer, cara. Aí você via, era um monte de caixinha, um monte de salinha que o povo entra lá e tem uns vídeos. Ô, mano, prazer, você tá na minha live. Ô, fico feliz. Da hora demais. Hein, macho? Hein, bichão? Bichão da goiaba. Aí você chegava na faculdade, tinha um monte de celular com as salinhas fechadas. Mano, uma faculdade de influencer digital. Olha onde nós chegamos. Interessante, hein, pai? Interessante. Nunca tinha visto isso. E se parar pra pensar, mano, isso é o futuro. É o que dá dinheiro hoje em dia. Ser influencer sem for produtor.
Então, eu acredito que o mundo físico cada vez mais vai se atualizar para ensinar as pessoas a venderem no digital. Já é uma realidade, não estamos falando do futuro, né? Já é uma realidade. Meus amigos, segundo ponto da live. Vamos aprofundar um pouco mais no conteúdo. Primeira coisa. O segundo ponto é: conheça profundamente o seu público. Não tem como, meu amigo. Não tem como você vender sem conhecer o público. O público. Não tem como você vender. Marcos, eu vou tentar te explicar isso de uma maneira mais didática. Presta atenção. Imagina, no final a gente sempre bate um papo com as perguntas. Imagina, família, que você tem um relacionamento. Poxa, se você tem uma esposa, quer dizer que vocês dois têm intimidade. Entendeu? Vocês dois têm intimidade. Por vocês dois têm intimidade, obviamente vocês conhecem um ao outro. Se vocês conhecem um ao outro, eu acredito que o seu casamento, que sua parceria com sua esposa, e eu tô falando de todo mundo aqui na live, é uma parceria de paz, na qual, se você pedir um copo de água, ela te traz. Se ela te pedir para você arrumar o chuveiro, você arruma. Max, por que você está falando disso? Eu estou tentando ser didático para você entender esse mesmo sistema dentro do marketing digital. É a mesma coisa. Se você tem intimidade com o cliente, você vai conseguir vender. Ele vai conseguir comprar de você. A venda ocorre na assimilação das ideias. É quando você faz sentido aquilo, você vê que é bom para você e você compra. Então, não há outra maneira de você vender sem antes conhecer o seu cliente, criar intimidade com ele e gerar ali valor no que você vai oferecer. Marcos, poxa, mas eu vendo aí, quero vender na internet, não quero ficar conversando com o cliente para criar intimidade. Não, não precisa conversar. A sua página de vendas faz isso por você. Vou te explicar de uma maneira mais prática. Imagina que eu sou casado, e de fato é uma realidade. A pessoa vem falar comigo me dando conselho de casamento. Mas ela fala de uma maneira muito genérica. Ela chega em mim e fala: Marcos, compra o meu e-book para ter o casamento dos sonhos. Eu vou olhar para ela e vou falar: irmão, não te conheço, não sabe nada do meu casamento. O que é casamento dos sonhos? Sabe, não tem lógica, não casa, entendeu? Por quê? Porque ela não me conhece, ela não sabe a minha linguagem, ela não sabe as minhas dores, ela não sabe os meus desejos, por isso ela não fala como eu quero ser escutado, como eu quero que ela fale, e eu não compro. Então, se você parar para pensar, até no mundo físico, as pessoas só compram a ideia da outra, desde a mais simples até levar um copo de água até você, se houver intimidade. E aí, como você vai ter intimidade? Como, Marcos? Se eu não conheço a pessoa que vai comprar de mim, como eu vou ter intimidade? Você vai consumir o conteúdo que ela consome. Cara, isso aqui é uma psicologia tão interessante que vocês soubessem o tanto que isso dá dinheiro se vocês aplicassem. Eu vou explicar, eu vou continuar explicando, vocês vão ver que tudo vai se conectar. Você precisa, a partir de hoje, parar de gerar copies genéricas. Você gera criativos genéricos porque você não estuda. O segundo ponto é: conheça profundamente o seu público. Você não conhece o seu público, você não consome o conteúdo dele, porque a melhor forma de conhecer alguém é ver o que ela pesquisa. É abrir o chat GPT dela, é abrir o YouTube dela, é abrir o Spotify dela, você vai entender os gostos dela. Entendeu? Como é que você cria intimidade sem conversar com ela? Você tem acesso ao que ela tem acesso também. Ou seja, de maneira mais prática, se eu quero entrar no ramo da ansiedade, eu quero fazer um e-book sobre ansiedade, irmão, eu vou estudar o conteúdo de quem assiste conteúdo de ansiedade, entendeu? Mais ou menos. Basicamente, eu vou entrar em canais de YouTube que falam sobre ansiedade, eu vou entrar em blogs que falam sobre ansiedade, eu vou entrar em grupos de WhatsApp que tem de autoajuda de ansiedade. Por quê? Porque lá eu vou entender o que eles passam, quais são as dores deles, quais são os desejos deles, e assim eu vou criar boas copies. Isso é tão poderoso que eu diria que é a única forma de você ficar milionário no digital. Se te disserem o contrário, saiba que aquela pessoa está mentindo. O caminho, na verdade, é só esse. É quando você entende a dor, o desejo, a linguagem de uma pessoa. Aí sim você fica rico no marketing digital. Porque, meu amigo, se eu conheço as suas dores,
o seu desejo e a sua linguagem, tudo que eu te pedir, eu vou pedir com jeitinho. Entendeu? A pegada da esposa que eu falei, tudo que eu falar para ela, ela vai fazer comigo, porque eu sei pedir. Eu tenho uma intimidade. Vou dar um exemplo em relação ao e-book aqui, por exemplo. Quer aprender a vender na internet comigo te ensinando passo a passo dentro de um treinamento onde eu te entrego a minha estrutura de página de vendas, a minha estrutura de criativo, onde eu te ensino a vender em real, a vender em dólar e ainda te dou 2 ofertas validadas para você começar vendendo. Sem falar que eu ainda te entrego suporte especializado e premiações exclusivas. Se você quer, é só acessar o primeiro link na descrição. Eu tô falando do meu treinamento Jornada da Liberdade, o treinamento completo para quem quer mudar de vida com vendas online. E se você tem dificuldade para criar o seu produto digital, o Smartbook foi feito para você. O Smartbook é o meu sistema inteligente criador de ofertas. Ele cria um e-book completo, validado e te entrega tudo isso em menos de 5 minutos. Pronto para vender, com design diagramado, e você fica com 100% de comissão das vendas. O acesso do Smartbook está no segundo link da descrição. Agora, se você quiser viver do digital sem precisar criar nada do zero, então você pode ser o meu sócio e ter acesso às minhas ofertas validadas. Funciona assim, eu crio uma oferta, valido ela e libero para os meus sócios venderem como se fossem deles. Isso mesmo que você ouviu, o único trabalho dos meus sócios é abrir a biblioteca de produtos validados, escolher uma oferta lucrativa, subir ela e começar a lucrar. Lembrando que todos os meses eu adiciono novas ofertas na biblioteca, mantendo meu sócio sempre à frente no mercado. Se você quiser ser o meu sócio e ter acesso à biblioteca de produtos validados, é só acessar o terceiro link na descrição. E esse vídeo que você acabou de ver aqui é um corte das nossas aulas ao vivo que rolam toda segunda-feira, exatamente às 8 horas da noite. Para você se organizar e não perder nenhum conteúdo do canal, saiba que nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, rola a nossa aula ao vivo, sempre com tema diferente. Nas terças, quintas e sábados, rola corte das lives. E na quarta-feira e na sexta-feira, exatamente ao meio-dia, horário de almoço, rola uma aula inédita aqui no canal. Fica ligado. E se você não quiser perder nenhuma das nossas aulas ao vivo, é só entrar no canal Prósperos, o nosso grupo oficial no WhatsApp. Por lá, eu vou te enviar um aviso toda vez que eu for entrar ao vivo, para você não perder nenhuma aula e continuar crescendo junto com a gente. O link do nosso grupo no WhatsApp tá na descrição aí também. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, comenta prosperidade e liberdade, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com alguém que você quer ver prosperar. Minhas redes sociais também estão aqui embaixo na descrição, é só você me seguir lá no Instagram, marcosramos.br. Me segue lá porque se depender de mim, não fica ninguém para trás. Tamo junto, prosperidade e liberdade a todos.